Esse terreno que vocês estão vendo aqui é uma área nova que nós vamos fazer a implantação de um sistema agroflorestal. Essa área ela foi preparada antes de qualquer parte mecânica do trator. Foi jogado o gesso e o calcário por cima mesmo desse solo, e depois o trator veio com a grade e incorporou, já dando uma profundidade para esse solo, né, já criando esse perfil de solo e incorporando esse calcário e esse gesso no solo. Então nessa área o foco serão as frutíferas, que vão ser implantadas na linha a cada 6 metros de espaçamento entre plantas, e entre linhas elas vão ficar a cada 5 metros. Nós teremos, essa área tem 40 por 10, então tem 400 metros quadrados. Vai ser a primeira linha, aqui 5 metros vai ser a segunda linha, e depois a 10 metros vai ser a terceira linha. Então aqui nós demos um espaçamento de 5 metros entre as linhas e 40 metros de comprimento. Para fazer esse balizamento bem simples, nós colocamos uma estaquinha aqui, outra estaquinha 40 metros no final desse canteiro, esticamos essa linha e tiramos e fomos erguendo o canteiro. Depois tiramos 5 metros para lá, a linha está esticada ali já, medimos 5 metros lá na ponta também, e aí encontramos esse balizamento. Então nós vamos mostrar passo a passo como que a gente vai confeccionar o segundo canteiro ali. Então nós vamos iniciar espalhando o pó de rocha e depois uma camada de esterco antes de começar a erguer os canteiros. O pó de rocha ele já está pesado, então para cada metro quadrado nós vamos jogar uma quantidade de meio quilo, 400 gramas de pó de rocha para essa área aqui. Só espalhar, pessoal. Então vou pegando ele e vou jogando aproximadamente 1 metro, né? Aqui que vai ser onde a gente vai erguer a linha. Então vou espalhando ele. Agora nós vamos espalhar o esterco de vaca na quantidade de 10 litros por metro quadrado. Aqui não precisa ser muito bem espalhado, só vou jogar ele na linha, porque depois a gente vai vir com a enxada, erguer no canteiro e já vai acabar aqui incorporando esse esterco e o pó de rocha no canteiro. E no final a gente faz o acabamento, dando o detalhezinho no canteiro, como é que ele tem que ficar depois de pronto. Então agora nós vamos retirar essa linha que está fazendo o balizamento aqui, né? A própria trena. E vamos começar a erguer o canteiro. Já jogamos o pó de rocha, o esterco. E agora vamos começar. Essa varinha está bem no centro do canteiro. Então eu tomo uma base por ela e começo a erguer o canteiro. Então simplesmente venho trazendo a terra já está bem soltinha, né? Porque já foi feito o trabalho mecânico com o trator. Então agora a gente só vai dar o formato nessa linha para depois fazer a preparação e plantar as frutíferas. Agora eu venho para o outro lado e venho puxando essa terra para o lado de cá. Já vai dando o formato do meu canteiro. Aqui uma área que nós optamos em usar um maquinário maior, que é o que nós tínhamos disponível. Então ele fez, né, gradeou essa área e deixou ela já incorporada com calcário e com gesso. E agora nós jogamos o pó de rocha, o esterco, e estamos levantando os canteiros na mão, com a enxada mesmo. Diferente de outras áreas que nós vamos demonstrar que o tratorito, né, o motocultivador, fez o trabalho sozinho, sem precisar da enxada para preparar o canteiro. Ele mesmo já incorpora os insumos e já faz as linhas. Então agora eu vou dar um retoque, né, no canteiro, porque eu só trouxe a terra de um lado e do outro, e agora eu vou dar um acabamento melhor para ele.
A intenção aqui é que o canteiro fique um pouquinho mais largo, não fique tão alto. Se ele ficar alto demais, ele seca bastante. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer ele mais para a lateral, vou deixar essas laterais mais erguidas e o meio mais afundado, para que as plantas, as frutíferas sejam plantadas no fundo desse vale que vai formar no meio do canteiro. Então vou começar a dar esse acabamento aqui, trazendo a terra um pouquinho para a lateral, abrindo o canteiro. Então fazendo isso, meu canteiro ele fica com mais espaço no centro. Ele está protegido agora do vento, né? Ali no meio. Então eu tenho mais espaço no centro para plantar algumas culturas de ciclo curto, se eu quiser. E também ele fica nesse formato bem interessante para manter a umidade do meio aí nas frutíferas, né? Esse movimento que eu estou fazendo de juntar a terra e depois espalhar, já incorpora o esterco e o pó de rocha que eu acabei de jogar. Então, esse formato que o canteiro ficou, ele acaba sendo como que uma cama mesmo, um ninho, né? Para o plantio. Eu posso explorar também essa lateral aqui dele, com culturas que não precisam de tanta umidade. Então, posso plantar algumas coisas nessa lateral. E no meio, eu foco nas culturas que precisam de um pouquinho mais de proteção, do vento também, né, para se proteger do vento, e vão ficar com bastante umidade agora no início. Esse é um detalhe que faz toda a diferença para as plantas permanecerem com umidade, principalmente as hortaliças. No início da implantação aqui, se eu optar por colocar hortaliças, esse formato do canteiro deixa elas com uma condição de umidade bem favorável aqui. Então agora que o canteiro já está no formato que a gente quer, nós vamos dar mais uma coberturinha com alguns insumos importantes aí para a nutrição das plantas. Nós vamos começar aqui com a cinza, é uma cinza de forno de pizzaria mesmo, então nós coletamos, né, esse resíduo aqui na cidade. Então eu vou espalhar da mesma forma que eu espalhei o pó de rocha, eu vou espalhando ela pelo canteiro todo até o final. A cinza está indo numa proporção de 250 gramas por metro quadrado. Agora nós vamos fazer outra aplicação de outro insumo. Essa daqui é a farinha de osso que nós preparamos, ela está peneirada já. Ela vai entrar na proporção de 200 gramas por metro quadrado. Então eu vou espalhar ela aqui em cima do canteiro também. Demos formato para o canteiro, jogamos a cinza, que é o potássio, e o cálcio. Jogamos essa farinha de osso, que é maior quantidade de fósforo, e o cálcio também. Nós vamos jogar uma camadinha fina de esterco por cima. Então com a pá eu vou jogar primeiro e depois eu vou com o rastelo acertando ela. Então é um capricho, pessoal, um capricho bem importante aqui no canteiro, espalhar esses micro-organismos que tem no esterco, né, de vaca, e também para já fornecer um nitrogênio no início, na saída das plantinhas menores que a gente for plantar aqui de ciclo mais curto. Então essa camada é fundamental. Então vou espalhar um pouquinho mais aqui. Depois esse esterco está entrando também na mesma proporção do que a gente jogou inicialmente. Então ele entra 10 litros por metro quadrado. Já tinha sido incorporado esses 10 litros por metro quadrado. Acaba que fica uma adubação bem forte, de 20 litros por metro quadrado. Então, agora que eu já espalhei com a pá esse pedacinho, eu venho com o rastelo
e dou uma acertadinha nele e uma planeada final no canteiro. Canteirinho bem caprichado, pessoal. Isso aqui. Fazer uma agrofloresta bem linda aqui. Tudo que a gente colocar aqui vai sair muito bem com essa adubação caprichada.